Homenagista é Mundo, diretamente das terras tradicionais do povo Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jurt e esse é o podcast Quem Vai Embora, mesmo que volte. Oi, gente, estou de volta. A gente teve um hiato aí que não foi muito bem planejado, mas aconteceu porque também estava em licença maternidade. E então também já é um aviso que se vocês ouvirem bebê chorando no fundo, é a Marcela que apareceu no áudio também. Esse episódio de volta do Onden foi com a Caroline Dessen, que morou em Moçambique por 4 anos. Eu não vou contar muito agora pra vocês, mas saibam que ela tá lançando um livro sobre as experiências dela, chama Outra Pele. E os links estão na descrição. E é sobre isso e sobre essas experiências dela que a gente vai falar aqui nesse podcast, nesse episódio hoje. Como sempre, você encontra a gente no Instagram, no @ondempodcasts, no Telegram, em t.se/podcastonden. O e-mail, o nome disso é mundo@gmail.com, existe ainda, eu perdi o acesso, mas eu tô lutando pra encontrar ele de novo. Então, se você mandou uma mensagem pra lá, eu não tô te ignorando, é que eu não consegui entrar no e-mail, mas eu vou conseguir, tá? E aí eu vou voltar a responder e-mails. O nosso site, como sempre, é o nome disso é mundo.com. No nosso site, além de encontrar os episódios antigos e o formulário para contato, você também encontra a aba Reserve Seu Hotel para você usar quando você for fazer uma viagem. Lá nesse link você é direcionado para o booking.com para encontrar a hospedagem perfeita para você com os melhores preços, e a gente ganha uma pequena comissão para ajudar a manter nosso podcast no ar. E para quem não sabe, para cobrir os custos do Ontem, eu faço freelas também, além de manter meu emprego principal. Então, se você gosta dos podcasts que a gente produz, pode colaborar. Qualquer quantia, por menor que seja, já me ajuda a gastar menos tempo trabalhando e mais tempo focada nas entrevistas e nos episódios que a gente publica. O Ontem e os outros podcasts da casa só são possíveis com a ajuda dos nossos apoiadores no apoia.se/ontem. A partir de R$5 mensais, você já ajuda a gente a manter nosso podcast no ar. Um agradecimento especial para os apoiadores José Batista Silva e Camila Pupi. Você também pode ajudar fazendo um pix com a chave o nome de semundo@gmail.com. Se você fizer uma colaboração, lembre de mandar seu comprovante para o mesmo endereço de e-mail, e caso eu não consiga entrar no e-mail para o nosso Instagram, manda uma DM no nosso Instagram, que aí eu vou te agradecer nominalmente aqui na introdução dos episódios. Outro jeito de ajudar é indo lá no Spotify, dando 5 estrelinhas pro nosso podcast. E, claro, contar pros seus amigos sobre o Onden para ajudar a gente a alcançar cada vez mais ouvintes. Vamos agora para nossa entrevista. Até a próxima. Meu nome é Caroline Dessen e eu morei em Moçambique, em Maputo, de 2006 a 2009. Então vamos começar aqui. Seja muito bem-vinda de novo ao Onden. Obrigada. Opa, de volta. Sim, para quem não sabe, para quem quer conferir, a Carol participou do Onden já faz bastante tempo. Foi num episódio falando sobre a final da Copa do Mundo, da Copa do Brasil, que foi no Brasil, né? Então, 2014? Tô louca. 2014, exatamente. Aham. Eu estava morando na Alemanha na época, em Berlim, Uhum. e a gente assistiu a final, obviamente, né, contra a Argentina. E eu lembro de ter dado o meu depoimento, e foi bem interessante. Sim, então, para quem quiser procurar, eu vou linkar o episódio aqui embaixo, mas é o episódio 32. Muito bem-vinda mais uma vez. Só rapidinho, o que aconteceu na sua vida desde o episódio 32, desde a última vez que você esteve no Poxa, Ontem? caramba, Érica, 2014, né? 2014 eu estava altamente grávida. Naquele ano eu casei, eu pari. Depois eu tive mais uma filha. Chegamos a morar durante 6 meses num outro país, em Portugal. Voltamos para a Alemanha e trabalhei como ativista social. E agora, nos últimos 9 meses, a vida deu uma reviravolta. Eu resolvi finalmente realizar um sonho, que era escrever esse livro sobre a minha vivência, a minha experiência em Moçambique. Então, muita coisa aconteceu. É. E o que te fez decidir escrever esse livro?
Olha, Érica, vamos lá. Em 2006, quando eu fui para Moçambique, a gente está falando de uma época em que ainda não tinha smartphone, que você imagina só, eu não tinha laptop, então o que que eu fazia? Para poder escrever os e-mails, como, né, as ligações eram muito caras naquela época, você ouvia, né, os créditos indo embora no Aham, celular. e não tinha ah, WhatsApp, não tinha não nada disso. É, tinha, que hoje em dia imagina, era facilita, né? uma outra realidade. Então, o que que acontecia? Eu ia para as LAN houses, lembra de LAN house? Lembro. Para usar um computador e poder escrever com calma e com mais detalhes sobre todas as experiências que eu estava vivendo lá. Já que não podia falar tudo com calma no telefone, eu escrevia esses e-mails com uma certa regularidade para os meus amigos mais próximos e a minha família. E eu lembro muito das pessoas falarem: Nossa, Carol, essas histórias vão dar um livro. E aquilo sempre ficou na minha cabeça e tal, tudo. Mas aí a vida aconteceu, como a gente acabou até de falar, né? A gente começa a trabalhar, começa a ter outras responsabilidades. E acabei deixando um pouco de lado essa ideia de um dia reunir esses relatos e transformar num livro. E aí o que que aconteceu, Érica? Em 2024, ano passado. Em julho, eu estava com a minha família, com meu marido e com as minhas duas filhas, elas têm agora 7 e 10 anos, e nós estávamos em Portugal, numa cidade chamada Évora, que tem uma capela feita de ossos humanos. É uma coisa bem louca, assim, você vê crânios, tíbias, fêmures e causa um impacto muito forte. E a intenção dessa construção era justamente que as pessoas parassem para refletir a sua própria mortalidade, né? Tem até uma frase ali quando você entra que está assim: Nós que aqui estamos, por vós esperamos. É. E aquilo me pegou de um jeito que eu realmente refleti a minha mortalidade. Eu fiquei pensando: caramba, se eu, deixa eu até bater aqui na madeira, soubesse que eu tivesse só alguns meses ainda aqui na Terra, o que que eu faria? E veio muito claro assim a resposta, acho que hoje, como mãe, de que a minha maior preocupação seria me fazer presente na vida das minhas filhas, mesmo não estando mais aqui. Fiquei imaginando as diversas situações que elas poderiam passar, em que eu gostaria de passar aprendizados que eu tive na minha própria vida, de como eu cresci, como eu amadureci. E eu falei, gente, eu tenho que escrever, eu tenho que deixar isso escrito para elas. E na hora eu já soube. São as histórias de Moçambique, porque para mim, eu fui para lá com 25 anos, como uma menina ingênua da classe média paulistana, e eu saí de lá muito transformada, como uma mulher muito mais madura. Então foi um momento da minha vida meio condensado ali que foram muitas transformações. E eu falei, nossa, tem aqueles e-mails, os relatos, e agora é a hora de sentar e escrever, porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã. E aquela experiência da Capela dos Ossos foi muito forte para mim, tão forte a ponto de falar: eu vou sentar e vou escrever, vou voltar para Moçambique em setembro, vou parar tudo e é isso que eu quero fazer, porque realmente não dá para esperar mais. E foi assim que aconteceu. E como você foi parar em Moçambique? Você já tinha morado em algum outro país antes de ir pra lá? Ai, olha, eu vou te falar que a formiguinha, assim, de viajar, acho que ela me mordeu bem cedo, assim. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu olhava um pouco com fascinação aqueles mochileiros que às vezes estavam ali, assim, na estação de ônibus ou nos aeroportos, muito curiosa para saber sobre como é morar num outro lugar. E antes de ir para Moçambique, eu já havia estado na Argentina, foi a minha primeira viagem para fora. Eu tinha uma tia que morava lá. Gostei demais da experiência, eu tinha 12 anos na época, Ah, fiquei realmente fascinada. Ouvir outra língua, ver outros costumes, outras comidas, apesar de ser um país vizinho, né? uhum. Além disso, eu tinha estado na Alemanha com 17 anos para fazer um intercâmbio cultural. Eu estudava num colégio alemão. E essa experiência foi ainda até mais marcante, porque eu acho que a diferença É. cultural foi maior, a experiência também de não dominar a língua, não conseguir se virar ali com o português, porque o alemão não entende português, como o espanhol às vezes pode adivinhar um pouco do português. E tinha estado também na Inglaterra também para aprender inglês durante 3 meses. Agora, porque você perguntou como é que você foi parar em É, Moçambique?
Porque, né? em Porque é um país. geral, não é a primeira escolha de, né, muita gente. A gente, né, quando a gente. Por exemplo, eu tenho uma lista de pessoas para entrevistar. A lista dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá é enorme. Cheia de brasileiros, de Sim, Portugal, sim, sim. gigantesca. Moçambique não tem Ah, tanto assim. eu imagino. Pois é, e é interessante, porque até olhando pelo que eu te falei, né? Tinha estado, né, na Inglaterra, na Alemanha, na Argentina. Então, por que Moçambique? Olha, Érica, eu vou ser muito sincera com você. Eu tinha 25 anos, eu tinha terminado a faculdade, eu estava bem desiludida com a carreira de jornalismo, Uhum, tinha acabado de sair da Rede Globo, não tinha gostado muito assim do que eu tinha visto, apesar de ter aprendido muito, e também estava saindo de um relacionamento de 4 anos, que não acabou de uma maneira muito legal. Então, sabe aqueles momentos de vida que você precisa, você tem aquela necessidade de se uhum, reinventar, você quer uma oportunidade para começar de novo e dar uma oportunidade para, enfim, um recomeço. E eu acho que eu queria uma coisa completamente diferente. Eu queria, assim, realmente perder o meu norte, sabe? Quando você quer. Eu até uso uma frase no livro que eu queria me despedaçar em vários caquinhos para depois colher tudo e formar um novo mosaico. E na época eu já tinha me formado como jornalista, eu tinha trabalhado um pouco como jornalista, mas eu estudava também ciências sociais na USP. Estava muito interessada na época, pelas cadeiras de antropologia. E aí eu falei assim, bom, né, muitas universidades têm programas de intercâmbio, por que que eu não vou dar uma olhada? E aí eu descobri que a USP tinha um convênio com a Universidade Eduardo Mondlane, lá em Moçambique. Na verdade, tinha até para Angola, mas muita gente me falou, entre Angola e Moçambique, vá para Moçambique. Moçambique é muito mais interessante, eu não tinha referência de nenhum dos dois países. Pronto, Moçambique fala português, né? Eu tô interessada em antropologia. Se tiver alguma pesquisa de campo, eu tenho a vantagem de falar a língua. E tá aí, eu queria uma coisa diferente. Toma Moçambique para você. Óbvio que foi um pouco assustador, né? Na época, apesar de termos internet e tudo, não haviam tantas informações disponíveis sobre o país. Meus pais estavam quase infartando com a minha decisão. Isso que eu ia perguntar, a sua família, como é que ela reagiu quando você falou, então, eu tô indo pra Moçambique, vou ficar Pois 6 meses, essa era a sua ideia no começo, né? Ficar 6 meses. exato. Era um intercâmbio de 6 meses. Meus pais, assim, sempre me apoiaram muito, assim, nas minhas viagens e tal, mas eles ficaram assustados quando eu falei que era Moçambique, porque você não tem referência, É. né? Quando você fala que vai para algum país mais comum, na Europa, nos Estados Unidos, sempre conhece alguém que já esteve lá, que você pode perguntar, pegar dicas. Agora, Moçambique, a gente não conhecia ninguém. Então, eu até pedi ajuda na época para o CCINT, que era o órgão que cuidava dos intercâmbios lá na USP. Eu falei, olha, eu preciso falar com alguém. Só tinha um rapaz que tinha ido antes de mim, depois veio a se tornar um grande amigo meu, Gabriel, que ainda estava lá, e que eu comecei a trocar alguns e-mails para falar, nossa, como é que eu faço e tal, quando eu chegar, para onde que eu vou, onde que eu moro, né? Todas aquelas coisas. E eu ainda, nossa, Érica, eu sou extremamente organizada. Então, eu queria planejar tudo. E eu tomei na cara, porque para quem é planejada, nossa, é um intensivão de desorganização, o que foi um grande aprendizado também. Sim, sim. Então foi assim que eu fui parar em Moçambique. E quando você foi, você disse que você escolheu justamente por ser um lugar muito diferente, que você não tinha muita ideia e tudo mais, mas eu imagino que você tinha alguma expectativa, né? O que que você esperava Uhum. encontrar lá e o que de fato você encontrou quando você foi lá, pra lá? Ai, assim, ingênua, muito ingênua, nossa, que romantizei demais. Achava que, né, nossa, ia acontecer alguma coisa mágica quando eu estivesse ali no avião, chegando perto ali de Moçambique. Achava que ia ver as savanas com os elefantes, que eu ia sentir algum chamado dentro de mim com os tambores africanos. Ah, e acho que um pouco também aquela imagem, assim, de querer ir para ajudar o Aham. povo africano, sabe? E eu cheguei lá, não foi nada disso, não tocou música africana, não vi nenhum animal selvagem do avião. Cheguei ali no aeroporto, que era uma baita confusão, um calor intenso.
Você sai do aeroporto, naquela época, hoje já está reformado. Você saía direto na rua, não tinha nenhum hallzinho assim de chegada e tal. Você sai assim direto na rua, já vem um monte de gente se oferecer para pegar bagagem, não sei o que lá, tal, tudo. Então, assim, foi uma confusão. Eu acho que assim, eu realmente me deixei levar pelo meu sentimento, pelos filmes e romances que eu já tinha visto ou lido sobre a África. E foi uma grande confusão, foi uma grande confusão. A pessoa que era para ter me esperado ali no aeroporto, nunca apareceu. Meu Então lá Deus. estava eu com a minha malinha, sem saber para onde ir, num país que eu não tinha muitas referências. Então foi lá que já começou as minhas primeiras aventuras, né? Uau. É, recentemente eu falei com uma outra pessoa que foi para Moçambique, mas né, mais recente, nos últimos anos, a Marina. Eu até vou linkar, eu não lembro agora o número do episódio exatamente, mas eu vou linkar na descrição do episódio para quem quiser reouvir. E ela fala muito que ainda, quando ela foi, o legado, a memória da colonização ainda estava muito viva. E eu imagino que estava ainda mais viva quando você estava lá, né? Porque Uhum, foi uhum. muito mais próximo. É, qual foi sua experiência e suas impressões quanto a isso? Quanto isso afetou e como você via isso realizado, assim, né, no dia a dia? Uhum. É super interessante para nós brasileiros, né, irmos para um outro país que também foi colonizado por portugueses. Acho que você vê isso muito presente na arquitetura, mas também em aspectos culturais. Eu acho que a parte da colonização que você sente ainda é o privilégio de ser branco, Uhum, né? E a gente está falando de uma sociedade majoritariamente negra. E isso foi um choque para mim também, Érica, quando eu nunca tinha estado num país, numa sociedade em que eu era minoria. E isso me serviu como muitas lições. A primeira delas, que eu não tenho nenhum orgulho de dizer, mas foi enxergar os meus próprios preconceitos. uhum. Eu me lembro muito bem a primeira vez ao sair na rua sozinha para ir comprar pão. E a verdade é que você não vê tantos brancos andando na rua ou andando com transporte público. São muitos expatriados que vêm e têm realmente muitos privilégios e tal. E eu lembro de, nossa, eu não estou me sentindo segura aqui, eu não estou me sentindo segura aqui. E ter a consciência de falar assim, se fosse todo mundo branco aqui, você ia estar se sentindo assim? Eu falei, caramba! E eu, que estudo antropologia, que, nossa, sempre me vendi de uma maneira super cult, que não tenho preconceito, sou super É, aberta, tava ali, assim, enfrentando aquilo, e, nossa, assustadíssima com, né, olhar para dentro de mim e descobrir isso, uma coisa que eu não sabia que existia. Então, foi interessante nesse sentido, muito transformador, mas também perceber que, mesmo você estando numa sociedade majoritariamente negra, como minoria, você ainda tem tantos privilégios. O fato de eu simplesmente ser branca me abria portas para lugares e pessoas que eu provavelmente não teria acesso por ser negra. Né? Das pessoas às vezes nem questionarem, já te abrirem a porta só pelo fato de você ser branca. E eu acredito que isso seja, sim, um resquício da colonização, né? Os portugueses, os brancos, né, que impuseram tudo, etc. Então, é muito presente ainda essa segregação. então, a gente já falou aqui que você foi. A ideia era fazer um intercâmbio de 6 meses. No final, Isso. você não ficou 6 meses. Você ficou 4 anos, foi isso? E lá vem a vida e lá, vamos lá. Como foi que você acabou ficando? Foi ficando, ficando. Pois é uma loucura, né? E olha que engraçado, porque se você falasse para mim em 2006, Caroline, você está indo para ficar 4 anos em Moçambique, eu falei, de jeito nenhum, mas nunca, nem vou entrar nesse avião. Mas eu morria de medo, de morrer de saudade e não conseguir ter esse apego, né, a estar perto da família e do país. E o que aconteceu? Realmente, eu fui lá para estudar antropologia, comecei a estudar, e na época.
eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa. Eles abriram pela primeira vez um curso superior de jornalismo na Universidade Eduardo Mondlane. Até então, os jornalistas que trabalhavam lá, que apresentavam os jornais e tal, aprenderam tecnicamente a fazer as suas funções, mas ninguém tinha diploma, a não ser alguém que tivesse estudado fora. Então, eles abriram o curso superior e eles estavam, assim, desesperados para encontrar mão de obra, alguém que tivesse diploma, que nem que fosse uma graduação para poder ensinar. Na época, o diretor do curso de jornalismo sabia, que eu tinha estudado jornalismo, etc., e, né, chegou ali em mim e falou: Você não quer ensinar jornalismo aqui para os nossos estudantes? Eu falava: Mas, diretor, eu não tenho mestrado, eu tenho 25 anos, eu acabei de me graduar. Ah, não, mas tudo bem, você tem o diploma, vem aí, chega mais. Eu falei: Gente, que cara louco! Mas eu falei: Bom. Por que não? Em que lugar, em que outro momento da minha vida eu vou ter uma oportunidade de ensinar no ensino superior, ter uma experiência assim que eu provavelmente demoraria anos para construir em qualquer outro lugar? Bom, tá bom. Ele sabe onde ele está se metendo, né? Sim, você avisou. Eu Não foi. avisei. Eu avisei, não tentei me vender por mais do que eu É. era. E aí, o que aconteceu, Érica? Nossa, eu lembro, é um dos momentos da minha vida que eu lembro com maior clareza. Eu me preparei muito bem com todos os materiais, reconectei inclusive com alguns professores do meu curso de jornalismo para pegar, porque eu não tinha material lá, né? Na época a gente não tinha tanta coisa online também. Eu lembro de eu entrar naquela classe de aula, tinham mais ou menos uns 60 alunos, a maioria homens, moçambicanos. Todo mundo olhando para mim, e eu, ai caramba, Deus do céu, eu ali, branca, jovem, mulher, estrangeira, não dá para colocar mais coisa ali, né? E aí eu comecei a falar, menina, a hora que eu comecei a falar, eu falei, gente, é isso. Eu amei aquela experiência. Eu falei, cara, que máximo tá aqui, porque o que que acontece? O grande diferencial, você está falando de estudantes, de pessoas que lutaram muito, mas muito para poderem ter chegado aonde chegaram ali na universidade, né? A gente está falando de famílias que sacrificaram provavelmente 4 filhos para colocar um na escola, porque os outros tinham que trabalhar. Chegar ao ensino superior, nossa senhora, é um grande feito. Isso significa o quê? Que aqueles estudantes que estavam ali, eles queriam muito aprender. E ensinar quem quer aprender é uma coisa que não tem preço, né? É diferente de você estar, às vezes, numa universidade em que a pessoa está ali só porque ela quer um diploma, ou porque, sei lá, o pai está pagando, é aquela postura um pouco, e aí, o que que você tem ali para mim? Que me entretenha, Uhum. né? Ali eu não precisava lutar pela atenção de ninguém. Eles queriam aprender muito e vinham depois da aula para perguntar. E eu aproveitei aquela oportunidade também, porque eu sou curiosa, então me envolvi muito com os alunos também, indo para as comunidades, para a periferia, para fazer jornalismo comunitário. Eu consegui me inserir num mundo que eu não teria tido outra oportunidade se não tivesse ali como professora, né? Tendo aquele veículo ali de me sentir segura também, de entrar nos bairros que eu não conhecia, como branca, como estrangeira. E aí eu me apaixonei por aquilo. Eu nunca senti tanta gratidão, tanta recompensa num trabalho como o trabalho que eu estava fazendo. E aí eu não quis voltar. Transferi o meu curso de antropologia para lá, para me formar ali, e fui ficando mesmo, como você falou, fui ficando, fui ficando. Ah, eu não sei se você quer que eu te conte por que que, depois falo, por que que você parou de ficar? É, sim, essa é a minha próxima pergunta. Então, estamos em sintonia. E o que que acontece? Moçambique é muito fascinante, principalmente Maputo, que eu tive mais experiência, além de outros lugares. É um povo muito alegre, muito acolhedor. A vida está acontecendo em cada esquina, né? Para quem é um pouco mais criativo e gosta, tá? Você tem inspiração em cada esquina que você dobra. Mas o que que acontece? Tem um lado também
que é, pelo menos na minha experiência, ali na universidade, eu poderia passar o resto da vida dando a mesma aula, do mesmo jeito, que ninguém ia me exigir mais. Hum, Então, eu sentia que falava, poxa, mas eu tenho potencial para explorar mais, para aprender mais e para poder ensinar mais. Só que eu estou estagnada aqui, não tem ninguém me exigindo mais. Então, chegou aquele momento, acho que depois de 3 anos e meio, que eu falei, bom, se eu quero evoluir e poder ensinar mais, eu preciso sair daqui para aprender mais e depois, né, ensinar o que eu aprendi. Então, foi essa realização de que, ok, você pode ficar aqui, você vai passar 20 anos fazendo a mesma coisa e ninguém vai te exigir que você faça mais do que isso. E foi por isso que daí eu resolvi ir procurar um mestrado para fazer, para, enfim, né, adquirir mais conhecimento. uhum. E você chegou a se formar lá em Moçambique, em Olha, antropologia? da antropologia, eu não me Não? formei porque eles não aceitaram as minhas equivalências das Ah, cadeiras que eu já tinha cursado. Eu já tinha feito 3 anos de ciências sociais lá na USP. E, a verdade é que eu não tinha mais tempo e energia para investir para fazer tudo de novo. é. Quando o que aconteceu? Ali na universidade, eu comecei com uma cadeira, depois uma matéria, né? Uhum, é. Te fala. E aí depois eles acabaram me passando mais duas e aquilo começou a tomar mais meu tempo. Eu estava gostando do que eu estava fazendo e doeu um pouco o coração, porque obviamente são anos que você investiu estudando, etc. Mas eu entendi um pouco que a vida estava me levando por aquele caminho e era para lá que eu devia colocar a minha atenção e energia no momento. Uhum. Você chegou a ver a sua primeira turma de jornalismo se formando? É. Vi sim. Inclusive, a gente produziu o primeiro telejornal da Que universidade. legal. Imagina, Érica. Bom, para quem não sabe, normalmente as faculdades de jornalismo têm uma série de câmeras e estúdios, né, que ajudam para que os alunos possam ter em prática a função do jornalismo de TV. Lá a gente tinha uma TV, uma câmera de TV, um Mac ali para editar. E a gente, nossa, fez mágica para conseguir produzir aquele telejornal com a ajuda de algumas pessoas, porque a gente não tinha técnicos ali, né, para ajudar É. na parte de edição. Então tinha um aluno que já trabalhava na TV e tal, tudo falou, ai, não, eu posso ajudar e tal. Tinha isso que era muito engraçado, sabe, Érica? Porque eu tinha muitos estudantes que já eram jornalistas, inclusive o, entre aspas, William Bonner deles, que apresentava o telejornal das 8 horas, estava na minha sala de Caramba! aula. Queriam ter o diploma de jornalismo, É. então era uma colaboração muito grande, assim. Então vi eles se formarem e, inclusive, eu retornei em setembro do ano passado, quando eu resolvi escrever o livro. E reencontrei muitos deles, e foi muito bacana ver que a maioria deles está trabalhando na área de comunicação, alguns em órgãos de jornalismo, outros órgãos do governo, com a vida feita. É engraçado porque a gente tinha mais ou menos a mesma É. idade, né? Aham. Ah, Ah, porque você com, foi com bem novinha, né? Você virou professora com 25 anos. Exato. E muitos deles já tinham também essa idade, porque entraram na universidade um pouquinho mais velhos. Uhum. Então, foi muito gostoso esse reencontro e ver que não só eles se formaram, mas conseguiram seguir a carreira e construir a vida que queriam. Uhum. Posso até contar uma Que legal. historinha Claro! Que, interessante? que, que tipo de história a gente encontra no seu livro? Então, porque eu lembro, teve uma vez que eu tinha que dar uma aula. E aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, que eu não me lembro exatamente o que que era, mas que eu não consegui preparar a aula daquele dia. E eu lembro, falando, caramba, faltam 2 horas para a aula, eu estava ali a caminho da universidade, falei, o que que eu vou falar ali durante 1 hora? Eu não consegui preparar a aula e tal. E aí eu falei, bom, eu estava ensinando os gêneros do jornalismo, tal, tudo. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer um exercício muito louco. Eu falei, bom, pessoal, agora vocês vão imaginar que vocês vão se projetar para 20 anos daqui para frente. Imaginem em que momento da vida que vocês estão. Quem que vocês se tornaram? O que que vocês conquistaram?
E agora imaginem que tem um jornalista entrevistando vocês. E vocês vão escrever a sua autobiografia. O que que aconteceu desse momento no futuro, né? De 20 anos desse momento. E aí eles escreveram uma autobiografia e eu levei para casa. Eu comecei a ler no final da noite ali. E, Érica, eu comecei a ficar tão tocada pelas histórias, não só pelos sonhos que eles tinham no futuro, daqueles que gostariam de fazer, mas também pelo passado, porque a gente está falando de um país que estava em guerra até 1992, então muitos deles, eu acho que sem exceção, tinham alguém da família que ou tinha morrido durante a Guerra Civil, ou tinha sido amputado. Estamos falando num país em que, na época, o índice de AIDS era de 20% da Uau. população. Isso oficial, né? Porque tem muita gente que não declara. Uhum. Um índice que malária mata muita gente. Então, nossa, assim, de repente eu entrei numa realidade, comecei a olhar meus estudantes com um respeito que eu nunca tinha tido antes. E eu guardei essas redações. Ah, E o que que aconteceu? 18 anos depois, em setembro do ano passado, quando eu voltei para lá, eu levei as ai, que redações. demais! Eu imagino que pra eles deve ter sido incrível, assim, né? De Pois ler. é. A gente conseguiu fazer uma pequena reunião, muitos deles já não moravam em Maputo, foram para as províncias, mas éramos mais ou menos umas 12 pessoas, nos reunimos. Eu pedi permissão para eles para ler alto as Uhum. redações. Primeiro eu perguntei para eles o que tinha acontecido na vida Uhum. deles e depois eu li. E foi Ah. muito emocionante mesmo, no sentido de que acho que mais do que ter acontecido ou não, aquilo que eles previam, acho que foi o que aconteceu comigo também quando eu voltei para lá, que Uhum. foi uma maneira de você se reconectar com aquela versão jovem de você mesmo, sabe? A gente vai se transformando na vida. Hoje eu tenho 44 anos, minhas prioridades, minhas responsabilidades são outras, a minha atenção tem que ser dada para uma certa coisa. E às vezes aquela Carol, ou aquele jovem de 25 anos, idealizador, cheio de sonhos, ambições, energia, às vezes fica um pouco escondidinha, não vai embora, mas fica ali um pouco escondidinho porque tem outros papéis que precisam estar mais à flor da pele no momento. Então eu via que eles estavam se reconectando com aquela parte deles mesmos e foi muito bonito e Uhum. emocionante. Aí fizemos um novo exercício ali, eu falei, Os agora você próximos se 20 projeta. anos. Fiz 10, Tá, fiz ok. 10 que eu falei, daqui 10 anos eu volto. Guardei, tá tudo guardadinho aqui, daqui 10 anos eu volto lá para ver o que vai acontecer. Muito bom. Você precisa fazer um desse pra você também, né? Pra você Eu fiz fez. junto Ah, com então tá. ele. Então, ótimo. É, a gente tá falando aqui do seu livro. O seu livro ele tem um título, né? Uhum. É A Outra Pele. Ou é Outra Pele? Isso. Outra Outra pele. Pele. É. Uhum. Outra pele. Eu não sei se isso é publicado em vídeo também, mas eu estou mostrando aqui para a Érica. Sim, eu acho a capa linda e eu vi que você colocou no seu Instagram o processo de criação de capa, né? O briefing que você mandou pro capista. É, você pode falar um pouco de o que você mandou de inspiração, o que que isso representava para você? É, Sim. Bom, o Outra Pele, né? Começando pelo título uhum, que tem a ver com o briefing da capa, ah, eu acho que a principal palavra desse período em Moçambique é transformação. É, E entender, e é isso que eu estava tentando explicar na experiência que eu tive numa delas, né? Tiveram muitas outras, em relação a ser minoria, etc. São camadas que você vai vendo que tem embaixo da pele, camadas que você nem sabe que existe, que você vai tirando e vai se descobrindo e vendo. Então, e acho que a pele também tem essa questão de alguns animais que se transformam, que mudam de pele. uhum, E pra mim veio muito a cobra, é. né? Que troca de pele. Ah, e a mamba negra é um dos símbolos de Moçambique.
que é uma cobra de lá, inclusive o nome da seleção nacional do time são os Mambas. Hum. E, então eu queria uma coisa que tivesse uma coisa de pele de cobra, mas tivesse também ah, a capulana. A capulana é um tecido parecido com as nossas cangas, só que ele é um pouquinho mais grosso. E eles têm diversos padrões, mas sempre muito alegres, muito bonitos. Então, eu passei algumas referências disso para o capista, passei a ideia dessa coisa da pele da cobra. E é interessante, para quem não sabe, quando você vai brifar um capista, eles também te fazem umas perguntas que você nem imagina assim, se o seu livro fosse uma estação do ano, qual estação ele seria? Qual temperatura ele tem? Então, por meio dessas questões, eu acho que ele entendeu bem o que eu estava querendo e foi a primeira opção de capa. Eu recebi outras três, mas na hora eu falei, nossa, é isso. Eu acho que fala muito assim também da alegria do continente, da temperatura, da transformação. Eu gostei muito, fiquei muito feliz com essa casa. Uhum. Obrigada, Sim. capista. Tem mais alguma história interessante, assim, pra gente deixar como Tem uma palhinha? história. Mais uma, É, assim, só pra deixar um gostinho para as pessoas irem buscar tá. mais. Nossa. Tem histórias, meu, histórias mais profundas, emocionais, mas tem umas histórias também assim que você fala, meu, como assim, né? Por exemplo, ah, quem não sabe, quem viu aquele filme O Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio, eles filmaram em Ah, Moçambique, é? bem na época que eu estava lá. Não diga! E já disse. E o que que acontece? Justamente por conta de ser uma sociedade majoritariamente negra, eles estavam assim um pouco desesperados procurando pessoas que fizessem papéis de extra que fossem brancas. Uhum. Então eu recebi ali uma mensagem no meu celular falando, olha, estão procurando extra e tal. Na época eu trabalhava como professora, mas tinha bastante disponibilidade de tempo. Aí na hora eu falei, gente, que legal, uma produção de Hollywood aqui com o Leonardo DiCaprio, lógico que eu vou. Vou até de graça. Mas na época eles me pagaram acho que US$ 30 mais o almoço. Então eu fui para lá para fazer o casting, né? Então eles te deram uma roupa ali que acho que era dos anos 70, se eu não me engano. Fizeram uma foto, não sei o que lá, tal, preenchi o formulário, então volta daqui 2 dias para fazer a filmagem. Eu, pô, legal, né? Bacana. E aí, e é super interessante, porque todo o cenário, né? Eles tinham transformado ali um antigo hangar no aeroporto de Freetown e, e umas pessoas acampadas, como se estivesse na Guerra Civil. E aí fui lá, né? Fizeram maquiagem. Eu tava me sentindo assim a maior estrela de Hollywood, né? Nossa, no camarim, fizeram maquiagem. E aí a cabeça começa a viajar. Fala, ai, quem sabe eles não me dão uma fala. E eu começo a minha carreira de Isso. atriz. E aí eu conheço o Leonardo DiCaprio, viajando assim. Mas por que não, né? Viajar a gente pode na É. nossa. E aí eu sei que daí me colocaram junto com um outro jovem rapaz, que devia ter mais ou menos a minha idade, talvez um pouco maior, e nós iríamos fazer o papel de um casal que estava chegando no aeroporto, saindo, empurrando o carrinho com as malas, e logo depois chegava o carro com o Leonardo DiCaprio, que sairia do carro para entrar no aeroporto. Ok, brifaram a gente, entendemos, não sei o que lá. Bom, e uma coisa que eu já não sabia é que primeiro você faz todos os treinos com o dublê Isso, do é. Leonardo DiCaprio. Ele só chega na hora de. Porque custa Eu achando caro que lá na estava de vendo cabra. ele Não aqui. dá. Não, aquele não é ele, não, minha querida. Só na hora de filmar mesmo. E aí, o que que aconteceu? Fomos lá fazer, então tá bom, vamos filmar, né? Primeiro take. Estamos lá saindo ali do carrinho, eu acho que eu, nervosa, ele também. Nossa senhora, passamos ali na frente do carro, quando não era para passar, o cara corta. Olha, vocês têm que esperar o carro passar depois que vocês saem. Sabe, aquela vergonha, né? Já todo mundo parou por nossa causa. Eu falei, ai, tá bom, né? Não sei o que lá. O cara também estava super nervoso do meu lado. E esse Aí, cara, vamos lá. o moço que tava atuando com você, o seu par,
Ele era estrangeiro também ou ele era de Moçambique mesmo? Eu acho que Era ele era moçambicano. estrangeiro, mas estrangeiro Ok. moçambicano, né? Aham. Diferente de português, ele falava português fluentemente, então acredito que era português. Aí, 3, 2, 1, gravando. Aí, estamos ali saindo com o carrinho. O que que acontece? As malas caem! Aí corta de novo. Ai, nessa hora, Érica, eu queria sumir. Nossa, eu fico vermelha que nem um tomate ali. Aí você fala, ai, posso não fazer mais isso? Eu já tô morrendo de vergonha. Mas enfim, né? O cara ali, o produtor, com toda a calma, tá falando: olha, vamos dar uma amarrada aqui nas malas e tal, tudo, vamos tentar mais uma vez. Bom, a terceira foi, aconteceu normal, tudo. E foi uma experiência super interessante, né? De ver. Eu nunca me achei no filme, eu já até parei, Isso que eu ia repassei. Eu acho perguntar, que você consegue se encontrar pra gente saber, tipo, minuto tal, eu, onde é que você tá? eu acho que eu acho que o cara deve ter ficado com raivinha da gente e cortou a nossa cena, não é possível. Porque até hoje, né, eu fui ver no cinema esse filme e hoje com no stream, eu até posso ir lá parando cena a cena, mas eu não me Ah, encontrei. É, é puxa uma vida. raiva. Mas ganhei meus US$ 30. E você lembra, você tava lá. É história para contar, não Sim. é? Não Ai, foi que dessa vez que o incrível. Leonardo DiCaprio se apaixonou por mim, mas tudo bem. Não foi dessa vez. Ele namorava a Gisele Bündchen na época, outra Ah, é. brasileira e tal, né? Hum. Ai, ai. Muito bom. Então eu acho que eu tô mais ou menos indo pro fim. Só pra gente acabar, você já tá morando na Alemanha há bastante tempo, né? Como é que você compara essa sua experiência na Alemanha, completamente diferente, com os seus anos em Moçambique? Nossa, bota diferente aí, né? A gente acho que saiu ali do caos para a organização mor. Um extremo pro outro, né? É, de um extremo para o outro. Eu já estou aqui na Alemanha, acho que quase 14 anos. Eu me casei com um alemão, né? Minhas filhas já nasceram aqui. Uma coisa que eu sentia muita falta em Maputo e que eu adoro aqui eram museus. Hum, Lá a gente desfruta muito do mundo natural, das é. praias, né, da savana, etc. Mas essa parte mais cultural, assim, daquele museu bacana, etc. Isso eu sentia muita falta lá, e é uma coisa que eu aproveito demais aqui, principalmente na capital, onde eu moro, em Berlim. Gosto muito da organização, como eu falei, eu sou uma pessoa organizada, mas foi muito importante para mim, Érica, passar pela experiência de estar num país. Se vocês acham que o Brasil é desorganizado, vão para Moçambique. É completamente desorganizado para realmente aprender a relaxar, sabe? É saber que as coisas não vão sair como planejado e que muitas vezes não há o que você possa fazer, não dá para ter controle sobre tudo. Então, eu vejo muito benefício que Moçambique me deu nesse sentido, por ser do jeito que é, para eu aprender a relaxar, para eu não ser tão controladora, para eu conseguir curtir o momento. E falo até que tem momentos também aqui na Alemanha que me enche o saco a organização, e que é tudo tão certinho e tal, tudo, que eu sinto falta daquela bagunça, porque a bagunça inspira É. criatividade, né? Eu estava falando, lá em Moçambique você tinha uma inspiração a cada esquina. Aqui às vezes parece que o inesperado não acontece tanto, é tudo Uhum. muito certinho, cheio de regras. Apesar de Berlim, eu gosto, né? A gente mora em Berlim porque ela é um pouco ainda mais bagunçada que o restante da Alemanha, mas nada que se compare a Moçambique. Sim. E você tem planos pra voltar daqui 10 anos, talvez, pra Moçambique? Com certeza. E vou até antes, eu gostaria muito. Meu marido eu já levei, mas queria levar as minhas filhas para conhecer, porque conto muitas histórias, Certo. acho que vivem muito no imaginário delas. Ah, Infelizmente, a situação política em Moçambique no momento está bastante instável. Uhum. Logo depois que eu saí de lá, em setembro, houveram as eleições e rolaram fraudes nas eleições. Os observadores internacionais até observaram isso e tiveram muitas manifestações pela oposição, tiveram muitas mortes, foram mais de 300 mortos. Ah,
Então, teve muito medo de se sair nas ruas, porque não se sabia o que ia acontecer, as manifestações realmente sendo oprimidas, com violência. Então, infelizmente, agora é um momento que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Uhum. Mas assim que as coisas estiverem um pouco melhores, eu adoraria voltar e mostrar esse pedacinho de que me fez quem eu sou para as minhas filhas, né? Sim. Que lindo. Muito legal. Hum. Eu sempre peço pro entrevistado dar algumas recomendações para os nossos ouvintes de ou livros ou filmes, ou a gente já mencionou alguns aqui, né? Ou música. No caso, para acompanhar o seu livro, Outra Pele. Uhum. Então, quem quer saber Sim. mais sobre Moçambique, ou quer sentir mais de Moçambique, né? Uhum. É, Uhum. é, o que você sugere que eles vejam, ou ouçam, ou comam? Não sei. Boa, eu comer, porque é parte da É. experiência mesmo. Olha, na parte de literatura, eu não sou da literatura, é um relato de viagem, o meu livro, mas temos o Mia Couto, que é um grande nome da literatura moçambicana e né, praticamente todos os livros dele são excelentes, então dá para mergulhar muito e ele usa muito do realismo fantástico, que é muito presente na cultura moçambicana, uma cultura que zela muito pelos antepassados, pelos rituais, então é uma maneira maravilhosa de conhecer melhor da cultura moçambicana, lendo Mia Couto. Música, depois eu vou te falar, mostrar como se escreve. Tem duas bandas que eu gosto muito. Uma é a Goroane, que são músicas tradicionais, e eu vou escrever para você porque é meio dificilzinho. E outra é uma cantora moçambicana que chama Mingas, que também vai ser uma trilha sonora legal, assim, para entrar ali no ritmo de Moçambique. E comida. A minha comida favorita, que é bem típica de Moçambique, que é uma comida do dia a dia, é a matapa. Matapa. Ela é feita com a folha da mandioca, eles pilam a folha da mandioca com coco, amendoim, e vira uma papa assim que eles comem com chima, que é meio que um empapado de arroz. E eu acho delicioso. Às vezes eles colocam camarão ou caranguejo para dar um sabor, mas é uma delícia. Eu não sei por que nunca se fez isso no Brasil, porque É, temos mandioca e temos a folha da mandioca. sim. De repente, se quiser, eu posso deixar o link da receita, quem Receita, quiser é. lá no Brasil. É realmente um sabor de Moçambique. Ah, que legal. Ok, então estamos indo pro final. Se os ouvintes quiserem te encontrar nas redes sociais, você tem te procurando no Instagram ou no aonde? Sim, no Instagram é onde eu tenho postado também vídeos da minha viagem de Moçambique, etc. Outros materiais para quem quiser conhecer um pouquinho mais. É Carol Dessen, com dois S's e N. É só me procurar no Instagram e lá vocês vão encontrar as informações. Ok, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira dizer antes da gente terminar? Alguma coisa que eu não perguntei, mas é importante? Olha, talvez sim, eu acho que viajar como mulher é uma coisa que eu acho que às vezes a gente acaba se podando muito, né? Eu viajei sozinha para Moçambique como mulher e, e eu acho que até saiu uma pesquisa da Think Olga Uhum. perguntando sobre os maiores sonhos das mulheres. E o maior sonho das mulheres, independente de classe, ou da região do Brasil, ou de idade, é o quê? Viajar. Então, é uma coisa que está muito no nosso imaginário. E assim, existem perigos reais, obviamente, que é preciso ter bom senso, mas existem muitos perigos imaginários que são colocados na nossa cabeça. Então, se você é uma ouvinte mulher e tem vontade de viajar e desbravar o mundo, segue essa vontade. Tenha bom senso, mas não deixe isso te impedir de viajar. Sim, sim. Que é mesmo os perigos, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e, enfim, eu sei, eu sei que às vezes é difícil seguir essa, mas perigos existem, mas não significa que vão acontecer sempre, né? Então, Exato.
Pode acontecer em qualquer lugar, não Exato, é? exato. É. Ok. Então, muito obrigada. Não vejo a hora de ler o seu livro. Ele vai estar disponível a partir de quando? O lançamento é dia 22 de abril, então ele vai estar nos principais e-markets, Amazon, Esquilo, Estante Virtual, americano, lojas americanas. Pode ser lido no Kindle ou então você recebe o exemplar com essa capa bonita, colorida em casa. Sim, eu super recomendo vocês comprarem ele ou lerem ele em papel, né? Físico, formato É. físico, porque é old, old school, porque a capa tá realmente muito bonita. Eu fiquei encantada com a É. capa. E tem algumas fotos também, né? Daí para quem quiser ver. E eu fiz uma coisa, Érica, tem mais um Claro? minutinho? É, eu não sei se você sente isso, mas eu, às vezes, quando eu estou entretida com uma leitura de ficção mesmo, por exemplo, eu lembro que eu estava lendo uma série de um sueco, não me lembro o nome agora, que eu falava, meu Deus, eu quero para quando eu for para a Suécia, eu quero passar em todos os lugares que esse personagem Sim. passou. Aham. Estava curiosa. Pensando nisso, eu fiz no finalzinho do livro um guia capítulo a capítulo, para quem se sentir inspirado para ir conhecer Moçambique e quiser saber, que era aquele lugar que a Carol passou no capítulo 2. Então, daí tem todas as informações de como chegar, o que Gente, comer, que o que eu demais! Já comi. tem um guia turístico já feito aí pra você. Exato, é, Ótimo! Nossa, capítulo a capítulo. Então, fica o convite. é mais um ótimo motivo pra ler o livro. E vai ter lançamento com você? Vai ter o lançamento em São Paulo, no dia 22 de abril, às 18h30, na Livraria da Vila, lá em Pinheiros. Uhum. Então, vai ter um pequeno bate-papo e depois os autógrafos. Na Fradique, né? Na rua Fradique. Isso, exatamente. Tá com a memória boa, hein, Érica? Sim, é porque eu morava naquele, naquele lado Ah, ali, então foi onde eu cresci. Era a livraria onde minha mãe me levava sempre quando eu era pequena e tudo mais. Então que legal. aquela em específico, aquela livraria da Vila, a original, a primeira, que tá no meu É, coraçãozinho assim também. legal. Então sigam a Carol no Instagram dela pra não perder a data do lançamento, quem estiver em São Paulo. E é isso, adorei conversar com você e espero poder ler seu livro logo. Foi E muito sim, gostoso, Érica. Eu também viajei um pouquinho de novo dessas histórias para vocês. Espero que inspire aí outras pessoas também a querer saber um pouco mais dessa cultura irmã que é sim, Moçambique. sim. E espero que um dia você volte, talvez, para contar outras histórias, ou de Moçambique, ou da Alemanha, ou de vários outros lugares por onde você passou. Bora! É sempre um prazer vir aqui falar com vocês. Então, muito obrigada.